E aí, rapaziada, tudo bom? Como é que tá? Aqui é o professor Manuel Neto, professor de Física. E esse vídeo aqui é um vídeo rápido complementar a aula número 2, certo? Que foi sobre a conversão de temperatura. Esse vídeo aqui será sobre a conversão de variação de temperatura, beleza? E o que é essa variação de temperatura? Bom, lá no vídeo anterior a gente viu que a temperatura é um valor único, né? Então, se você tem um valor na escala Celsius, você encontra esse valor na Fahrenheit, pode encontrar na escala Kelvin, tá? Agora, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre essa variação de temperatura. O que é essa variação? Olha só, se você tem uma escala, por exemplo, a escala Celsius, tá? E aí você sabe que o ponto de fusão do gelo na escala Celsius é 0 graus. E o ponto de ebulição da água é de 100 graus, tá? Então, de 0 até 100 graus, você tem aí uma variação de 100 unidades na escala Celsius. Então, olha só, de um valor inicial até um valor final, você tem nesse meio aí uma coisa chamada variação, ou o valor final menos o valor inicial da tua temperatura, tá? Então, a variação, ela acontece quando você sai de um valor inicial e vai até um valor final, certo? Então, esse meio termo é chamado de variação. No nosso caso, a variação térmica, tá? Então, quando você encontra ΔT, né, de variação térmica, ou Δθ, tá? Às vezes, alguns livros, autores utilizam o θ como temperatura, certo? Como nesse caso aqui, ó. Olha só, na escala Celsius, vocês podem ver aí que de um valor qualquer até outro valor qualquer que você não sabe, ele nem diz qual valor, né? Você tem ΔθC, ou seja, é uma variação térmica na escala Celsius, tá? Já na Fahrenheit é um ΔθF, né? Que é uma variação térmica na escala Fahrenheit. Já na escala Kelvin é um Δθ Kelvin, que é uma variação térmica na escala Kelvin. Então, variação térmica é quando você sai de uma variação inicial e vai para uma variação final, tá? Lembrando que essa variação pode ser um valor maior do que o inicial ou menor do que o inicial, tá? Você pode ter uma variação positiva ou uma variação negativa que desce, beleza? E aí, para você, olha só, para você saber a variação, né, de uma escala, como já foi explicado, você pega o valor final e subtrai com o valor inicial, beleza? Agora é o seguinte, a variação em Celsius, tá? Por exemplo, do ponto de fusão do gelo até o ponto de ebulição da água, a gente viu aí que é exatamente 100 unidades. Então, a variação de 0 a 100 é 100, né? Então, a variação de 100 unidades na escala Celsius não vai ser a mesma variação que a gente vai encontrar lá na escala Fahrenheit. Até porque, né, do ponto de fusão do gelo na Fahrenheit, que é 32 graus, até o ponto de ebulição da água, que é 212 graus, né, não são 100 unidades, correto? Então, a variação já não é a mesma, tá? Então, como é que você faz para encontrar essas variações em escalas diferentes, para você converter a variação de uma escala para outra escala, tá? Antes da gente falar sobre essa conversão, eu vou dar um adentro aqui, ó. Olha só, se você notar, na escala Celsius, do ponto de fusão do gelo até o ponto de ebulição da água, são 100 unidades que tu tá variando. Já na escala Kelvin, olha só, do ponto de fusão do gelo, né, que é 273 Kelvin, até o ponto de ebulição da água, que é 373 Kelvin, a variação também é de 100 Kelvin. Ou seja, a variação que você tem na escala Celsius corresponde à mesma variação na escala Kelvin, tá? Então, 100 unidades para um, 100 unidades para outro. Então, vamos supor que tu tenha 10 graus Celsius, né? E aí essa temperatura de 10 graus Celsius sobe até 50. Ou seja, qual foi a variação aí? A variação foi a temperatura final, que é 50, menos a temperatura inicial, né, que foi 10. Então, 50 menos 10 vai te dar uma variação de 40 graus Celsius. E se ele te perguntar, uma questão, um exercício, seja lá o que for, te perguntar quanto é que é essa variação lá na escala Kelvin, e você vai falar que a variação em Kelvin também é 40 graus. Olha só,
Isso quer dizer que a variação que tu tem em Celsius é exatamente igual à variação que tu tem em Kelvin, ok? Visto que isso só é provado porque do ponto de fusão do gelo até o ponto de ebulição da água, nas duas escalas, o número de unidades entre esses pontos de fusão e ebulição é 100, é exatamente o mesmo, tá? Então a variação em graus Celsius é a mesma variação em Kelvin, beleza? Agora, quando não for Celsius e Kelvin, ou Kelvin para Celsius, se tiver um Fahrenheit no meio, você vai utilizar essa fórmula aqui que a gente tem, né? Essa relação entre as variações térmicas, tá? Que é muito simples, olha só. ΔC significa variação na escala Celsius, ΔF significa variação na escala Fahrenheit e ΔK significa variação na escala Kelvin. Então não tem nem nada de difícil. Então, ó, para você decorar, acho que essa aqui é muito mais fácil do que a conversão de temperatura convencional, né? Que é só um valor da aula anterior. Muito fácil, ó. ΔC sobre 5 é igual a ΔF sobre 9, que é igual a ΔK sobre 5. Lembrando que de ΔC para ΔK e ΔK para ΔC é o mesmo valor, né? Se você observar aí o denominador do Celsius e do Kelvin é o mesmo, você cancela esses 5 aí e vai ficar aqui ΔC é igual a ΔK, beleza? Mas agora assim, ó, vamos fazer aqui uns exemplos para a gente poder fixar esse assunto. Vamos lá? Então olha só, a gente tem aqui uma questão da UFAC, né, do Acre de 2004, e ela fala o seguinte, ó: uma variação de temperatura de 300 Kelvin equivale na escala Fahrenheit a uma variação D. Então você vai ter que converter a variação de 300 Kelvin para uma variação em Fahrenheit, tá? E aí é só você lembrar da relaçãozinha, certo? Onde ΔF sobre 9 é igual a ΔK sobre 5, tá bom? Esse é o primeiro passo, você lembrar a relação. Segundo passo é você substituir o valor. A gente tem aqui, ó, 300 Kelvin, então a gente vai substituir lá no ΔK. Então, ó, ΔF sobre 9 é igual a 300 dividido por 5, tá bom? Então, olha só, o resto é matemática, né? Regra de 3, ou você pode simplificar. Eu prefiro simplificar, certo? Visto que 30 dividido por 5 é exatamente igual a 60, tá? 30 dividido por 5 é igual a 60. E aí, para finalizar, eu vou pegar esse 9 que está dividindo aqui, vou passar por outro lado e ele vai multiplicar com o 60. E no final, ó, ΔF vai ser igual a 60 vezes 9 é exatamente aí 540, ou seja, a variação em Fahrenheit que corresponde à variação de 300 Kelvin é exatamente 540. Então vou lá e marco o item A, ok? Olha como é fácil, né? Não teve dificuldade nenhuma. Lembrar a relação, substituir o valor, calcular. Você seguindo esses 3 passos, você vai ter sucesso na variação de conversão também, beleza? Vamos para outro exemplo aqui, bem rapidinho. Vamos lá. Nesse outro exemplo, ele fala o seguinte, ó. É um exemplo mais contextualizado, tá? E é uma questão do ITA, olha só. Ele fala, ó: o verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual é o valor dessa diferença na temperatura Fahrenheit? Então, olha só. Que diferença é essa que ele está falando aí, tá? Você sabe que tem uma temperatura máxima e uma temperatura mínima, tá? Ele fala que na escala Celsius a diferença entre a máxima e a mínima foi de 60 graus. Então aqui a gente tem a mínima e aqui a gente vai ter a temperatura máxima, né? Que é uma grade aí de programação da Rede Globo, onde você vê aqueles filmezinhos. Olha só, e entre a mínima e a máxima a variação foi exatamente 60 graus Celsius. Essa aqui foi a variação, né, na escala Celsius, tá? E a questão quer saber qual o valor dessa variação lá na escala Fahrenheit. E é só você utilizar os passos que a gente aprendeu no exemplo anterior. São 3, ó. Primeiro passo, lembrar a relação.
Então, qual é a relação entre a variação Celsius e a variação Fahrenheit? Então, ó, ΔC sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. Primeiro passo foi concluído. Segundo passo, substituir o valor. Qual é o valor que nós temos aqui? Nós temos 60 graus, né, que corresponde aí à nossa temperatura, à nossa variação na escala Celsius. Então, onde tem ΔC, põe 60. 60 sobre 5 é igual a ΔF dividido por 9. Ok? E agora, ó, a gente faz aqui uma simplificação. Eu sei que 60 dividido por 5 é exatamente igual a 12, tá? E esse 9 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado e ele vai multiplicar. Então, eu vou ter aí que 12, né, vezes 9, fazer aqui rapidinho. 9 vezes 2 vai dar 18, vai 1. 9 vezes 1, 9, com 1, 10. Então, o resultado final vai ser 108 ΔF. Então, essa aqui é a variação na escala Fahrenheit, beleza? E aí, concluindo a nossa questão, né, 108, você vai lá e marca o item D, né, D, marcado o item D, tá bom? D de dia, e a gente fica por aqui, espero que tenham entendido o assunto, até a próxima, sucesso!